Alô, Malta! Alô, galera! Ligada aí no Mundial de Moto Velocidade e em todo o planeta Terra, Portugal, Brasil, Brasil, Portugal, estamos juntos. E nessa sessão de perguntas eu puxo aqui para a rapaziada que já me mandou. Agradeço aí todo mundo que está chegando, que está mandando. Foram 12 anos já de MotoGP, de MotoGP no Brasil e agora aqui em Portugal também com a MotoGP e outros esportes, né, o futebol especialmente e outros canais, e a gente está tendo a oportunidade de estar junto de novo, né? Eu estou em Portugal desde fevereiro, é minha nova casa, é a casa da minha família e também certamente eu continuarei com todos vocês nesse eixo Brasil-Portugal. Então vamos lá. O pessoal perguntou aqui, o João José Antônio Pacheco. A primeira pergunta foi a do Zé Antônio Pacheco. Ele perguntando sobre as jornadas duplas no mesmo circuito, né? Devido à pandemia, foi necessário encontrar uma rápida solução para realizar o maior número de provas e assim chegarmos a este formato. A Superbike já usa esse formato de 3 provas no mesmo fim de semana com as mangas e a Superpole entre sábado e domingo. Será que o formato da MotoGP pode alterar no futuro, tal como conhecíamos antes? Olha, ô Zé Antônio, dizer para você que eu acho que foi uma bola acertada da Federação Internacional de Motociclismo, Lesse Jorge Viegas, e da Dorna, Lesse Carmelo Espeleta e todos os envolvidos aí dentro desse processo que foi bastante complexo, porque o ano de 2020 nos deixou presos e sem saber o que nós faríamos, o que nós conseguiríamos realizar, né? Como nós conseguiríamos resolver isso. E eu tive a oportunidade de falar com o Jorge Viegas e também com o pessoal da Dorna e dei os parabéns ao trabalho que eles fizeram, né? Falei com o Manel Arroio, que é o responsável pela comunicação geral da Dorna, né, com o mundo todo, e também com a tratativa de contratos, de novas contratações, de negociações de contratos com emissoras de televisão e de mídia, né? E eu acho que foi muito importante para a MotoGP dar esse passo, né? A MotoGP ela é muito tradicional. O Superbike ele tem mais facilidade para poder jogar esse tipo de coisa. Então eu acho que no caso da MotoGP, o MotoGP, foi uma bola dentro, foi tudo que poderíamos esperar de inovação da MotoGP para aquele ano, né? Para esse ano, né? Que está acabando, o ano de 2020. E eu acho que é bem plausível, se nós tivermos algum tipo de problema com algum autódromo, por que não utilizarmos e repetirmos alguns que já foram usados na mesma época. Então, acho que é bem possível que isso possa acontecer, sim. Voltando aqui às perguntas, o meu querido Francisco Paes está perguntando aqui sobre o Eric Granado. Depois do Eric Granado ter vencido o europeu de Moto 2, por que ele não seguiu, né, no Mundial da mesma categoria? O Mundial de Moto 2 dentro da MotoGP. Por que o Eric não seguiu? Pois é, o Eric ele teve algumas escolhas erradas em momentos errados, né? Sabe quando você é o cara certo, no momento certo, na hora certa, no dia certo, para aquela coisa? Não aconteceu com o Eric, né? O Eric, ele teve algumas mudanças de empresários também durante esse período. O pai dele passou a trabalhar um pouco mais a imagem do Eric também, e eu acho que uma coisa acertada foi que o Eric conseguiu entrar no Mundial pela Moto E, né? O Mundial, a Copa do Mundo de motos elétricas. Eu acho que isso foi muito importante para a carreira do Eric, que ainda não conquistou o título, mas já conquistou algumas vitórias de expressão, já conseguiu estar no topo do pódio, e isso foi muito importante para o Eric Granado. Acho que houve algumas oportunidades para o Eric, especialmente na SAG, que é a equipe do brasileiro Edu Perales. O Eduardo Perales tem a oficina dele e a empresa dele sediada em Barcelona. Nós tivemos a oportunidade já de conhecer essa empresa, muito bem estruturada. Ele foi o empresário, né, foi o chefe de equipe do Luís Salom, que faleceu há quase 3 anos, na pista de Barcelona. E ele tinha uma coisa com até para tentar pôr o Eric, mas por conta de renovações de contrato, de acertos, o Eric acabou não indo e ele também acabou não chamando o Eric porque ele teve outras prioridades. Mas eu espero que o Eric possa se firmar
Ele teve uma chance ano passado no Superbike como wildcard, né, como convidado. Eu acredito que ele possa estar novamente, não como contratado, porque não houve esse acerto também junto à Honda. Vamos ver o que vem aí para o Eric para o próximo ano. Vamos torcer aí para o Eric Granado, nosso brazuca! O Thiago Lucas Encarnação. Grande Thiago. Será que vamos ver e ouvir o grande Guto na Sport TV portuguesa comentar e relatar as provas da MotoGP em 2021? Rapaz, eu tive a oportunidade de acompanhar várias provas, né, pela Sport TV. E eu fiquei muito satisfeito de ver a estrutura da Sport TV, né, junto às provas. Porque quando a gente está no Brasil, e eu estava também no Sport TV, que é o canal brasileiro, e não tem nenhuma referência, nenhum grau familiar com a Sport TV portuguesa, são apenas homônimos, né? Eu tive a oportunidade de ter uma estrutura muito grande, muito boa, embora eu e o meu querido comentarista, o Fausto Macieira, também buscássemos muitas coisas. Mas tínhamos uma equipe para trabalhar conosco, tanto no Brasil, quanto quando viajávamos, quando estávamos em loco em determinadas etapas. Então, aqui em Portugal, eu tive a oportunidade de conversar com a chefia da Sport TV, fui convidado aí à Sport TV, mas a pandemia acabou parando todo esse trâmite, né? E depois nós não retomamos, porque a Sport TV tinha outras decisões já determinadas. Mas acho que eles fizeram um trabalho muito bom. Destaque aí para o Rui Belmonte, como sempre, maravilhoso no seu trabalho, como sempre um profissional realmente muito equipado de informações, porque está ali próximo ao Miguel, né? E o Vitor e o Miguel Praia também foram ótimos durante esse período, durante essa época, em especial a última etapa. Se eu estiver na Sport TV algum dia, estarei com esses companheiros aí de equipe e sei que estarei munido de grandes informações, mas se eu não estiver, que eles continuem fazendo esse ótimo trabalho que eles desempenham já há alguns anos, né? Torço por isso também. O Helder Monteiro, direto do Porto, hein, Helder? Falando aqui, que perto de mim. Olá, Guto. O que explica a diferença entre os valores que emergem no automobilismo, em que o Brasil é forte nas duas rodas, em que os nomes de pilotos de topo lá são raros? O Alex Barros foi o último. Pois o Brasil também não está tão forte mais na Fórmula 1 como já esteve, mas sim, tem uma grande diferença entre a Fórmula 1. O Brasil produz os talentos de Fórmula 1 e, por incrível que pareça, nós temos muitos kartódromos no Brasil, que é onde começam os pilotos, né? A garotada começa no kartódromo. O Ayrton Senna foi um dos que começaram no kartódromo. O Lewis Hamilton também foi outro. O Alain Prost foi outro. Nigel Mansell foi outro. Vários outros pilotos tiveram a oportunidade de começar no kartódromo. A questão das duas rodas, né, para o Brasil é muito cara e nós temos poucos investimentos no setor. Mas, graças a Deus, agora nós temos algumas copas, começando com a garotada Yamaha, né? A Yamaha tem feito isso de forma bastante decisiva, bastante forte, bastante equilibrada com essa garotada, pondo a meninada em motos menores, não arriscando em motos maiores, com calibre tão forte, com uma cilindrada tão forte, tão grande. Então a gente vê que há possibilidade de um crescimento, mas faz-se necessário um investimento muito grande na área, o que nós não temos. Esse investimento ele não cabe só a copas, mas também a reestruturação de autódromos, para que esses autódromos tenham condições de receber provas de motociclismo, né? E não só provas de automobilismo. Isso a gente ainda não viu no Brasil, é uma coisa que eu tenho falado bastante nas redes sociais. Infelizmente, esse trabalho é um trabalho que a gente não consegue ver uma evolução nesse sentido, né? Nós tivemos a morte do Matheus Barbosa no ano passado, ou melhor, nesse ano, né? No fim da temporada do Superbike Brasil, justamente porque Interlagos é um autódromo que não tem condições de receber, por conta de poucas áreas de escape e de outras construções ou outras coisas que estão ao redor atrapalhando para que, se o piloto cair,
ele possa ter a sua integridade física preservada. E isso não acontece em Interlagos. A gente espera que outros autódromos, como o de Brasília, por exemplo, tenha também uma reforma grande, como já foi feito em Goiânia, mesmo sem a homologação da FIM, mas que tenha uma reforma feita, mesmo que se gaste um dinheiro, que a gente tenha uma iniciativa privada forte aí por trás disso. Zé Leonardo, quinta pergunta, hein? Depois dos primeiros anos da KTM, né, como o pessoal fala em Portugal, no MotoGP, o que podemos esperar da equipa, em particular do Miguel Oliveira, na próxima época? Zé Leonardo, essa pergunta é muito legal, porque o Miguel está num crescente, né, como a gente diz no Brasil. É um momento de crescimento do Miguel Oliveira muito grande. E o Miguel, nesse momento, ele tem carta branca dentro da KTM, né? E a maior prova disso é que perceberam o erro que foi porem o Brad Binder primeiro e não o Miguel Oliveira, que já estava acostumado. Ah, mas o Brad Binder foi campeão do mundo. Perfeito, né? O Brad Binder foi campeão do mundo, né? Mas nós temos a oportunidade de ver um piloto que subiu com a KTM durante toda a sua carreira, da mesma forma que o Brad Binder, mas já estava no Mundial, na categoria principal, há mais de um ano, há mais de uma época. Então seria normal que nós víssemos a subida desse piloto, que era o Miguel. Isso não aconteceu, mas acho que tudo acontece no momento que tem que acontecer, né? Como dizem os mais religiosos, o que Deus risca, ninguém rabisca. Então eu acho que o Miguel Oliveira teve a oportunidade. Esse ano ele foi muitíssimo bem, melhor do que o Binder, melhor do que o Pol Espargaró, né? Os dois pilotos da equipa, né? Os dois não conseguiram vitórias e o Miguel Oliveira conseguiu 2 vitórias na época, né, na temporada. Então eu acho que o momento é mais do que oportuno para o Miguel Oliveira dentro da equipa principal da KTM. A Dina, grande Dina, um beijo para você que está lá no Algarve, né? Deve ter ficado triste porque não foi ao autódromo, né, Dina? Todo mundo preso não podia ir, né? Olá, Guto! O Putin acabou de dizer que sem o Marc Marquez é impossível ganhar. Está antecipadamente jogando a toalha? Não estará assim desmotivando os outros pilotos da marca? Acho que sim, Dina. Acho que o Marc Marquez a gente vai ter que esperar agora, porque pode ser que nós tenhamos um novo Marc Marquez, né? Depois de 4 cirurgias, pode ser que nós tenhamos um novo Marc Marquez, né? Para não fazer a 4ª cirurgia, em verdade, que ele fez 3, né? E agora uma recuperação que Não, ele fez a 4ª cirurgia, sim, melhor dizendo. Agora eu me lembrei nos últimos dias que ele fez a 4ª cirurgia. Chegou em casa, o cachorro foi lá, lambeu os 2 cachorrinhos, né? Os 2 cãezinhos lamberam o Marc Marquez na hora que ele chegou em casa. Mas, enfim, acho que o Putin tem uma relação com o Marquez muito forte. Acho que o Putin é uma pessoa bastante intransigente nesse sentido, talvez pelos tempos, né? Pelos anos de Honda, pelos anos de MotoGP, mas é uma pessoa muito difícil, né? O Putin, profissionalmente, ele é quase perfeito. E essa tratativa, né, esse tratamento do Putin é mais difícil. Ele tem uma predileção pelo Marquez, mas ele não esconde. O que é muito ruim para a marca, é muito ruim para a Honda, né? Então eu acho que é importante para que a equipa possa ter um direcionamento. Está faltando esse direcionamento. Acho que a chegada do Pol Espargaró renovaria, era sangue novo. Pode ser que o Alex Marquez continue, né, na equipa para a próxima época, né, para a próxima temporada, porque vamos ver se o Marc Marquez estará apto a correr logo no princípio, né, logo nesse início. Caso isso não aconteça, a tendência é que fique o Alex Marquez ainda até que o irmão tenha condições. Mas acho ruim, acho que desmotiva sim os pilotos e até pilotos que queiram estar na Honda, né? Quem não quer estar na Honda ou na Yamaha, né? Zé Eduardo Pereira, pergunta também muito boa do Zé Eduardo. Ele disse aqui: com a saída do Pol Espargaró e a passagem do Miguel Oliveira para a KTM como piloto principal, o que acha que vai mudar na evolução da R6, da RC16? Dito de outra maneira, como ele mesmo pôs aqui.
acha que a presença do Miguel como piloto principal na KTM proporcionará uma evolução da moto mais rápida ou em melhor direção do que aquela que se verificaria se Paul se mantivesse como piloto? Sim. Acho que isso, como eu falei na pergunta anterior, o Miguel chega na hora certa e no momento certo. Eu acho que sim, acho que agora com o Brad Binder e o Miguel Oliveira são dois grandes acertadores de moto, além de serem grandes pilotos. Tem muita facilidade e pilotam na KTM desde os primórdios, né? Saíram da Moto 3 e seguiram, e o Miguel Oliveira não só conquistou vitórias na Moto 2, como na Moto 3, como disputou o título até a última rodada contra o Denny Kent na Moto 3. Né? E o Denny Kent seguiu junto com ele e foi um piloto que foi para o ostracismo, né? Vive o ostracismo nesse momento, o Denny Kent. Já algumas etapas também na Superbike, mas sem o menor empenho que a gente via o Denny Kent, né? Que foi campeão do mundo na Moto 3 no ano em que ele disputou com o Miguel. Mas eu acho que os dois pilotos têm totais condições, são pilotos que conhecem os meandros, conhecem tudo o que acontece dentro da KTM, respiram já há muitos anos o cheiro da equipa, né? Todos que estão na equipa. É importante a gente poder frisar que são pilotos que fazem parte da família KTM, da família KTM, já há muitos anos. Então, a possibilidade... E são acertadores, né? Tem um quê de Jorge Lorenzo, de Dani Pedrosa nisso daí. São acertadores de moto, sabem o melhor para a moto. Tanto que o Miguel conseguiu acertar a sua e venceu 2 esse ano, e o Brad Binder venceu 1. Né? Então, tivemos a KTM em voga em 3 vitórias, mesmo sendo uma equipe satélite. Você imagina você ainda ter como equipe o trabalho de uma equipe privada, de uma equipe satélite, e você conseguir acertar essa moto e ganhar da equipe principal, que supostamente tem membros mais preparados e que estão há mais tempo. Então, eu acho que sim. Luiz Contente, teve algum convite do canal português que tem o exclusivo do MotoGP? Como eu disse na mensagem anterior, tivemos uma conversa muito boa na Sport TV no início desse ano, né? Um pouco antes da pandemia, 2 semanas, 10 dias antes da pandemia, estourou a pandemia e tudo mudou. E eu vejo que o trabalho que foi feito foi um trabalho maravilhoso, especialmente nesse fim de época da equipa da Sport TV. Não tive outros convites porque não há nenhuma equipa aqui de TV, nenhuma emissora, melhor dizendo, com os direitos da MotoGP, apenas a Sport TV, mas estou também como convidado em algumas aparições e alguns trabalhos na TVI 24, né, falando também sobre futebol internacional, sobre futebol brasileiro. Afinal de contas, sou jornalista, sou relatador, sou narrador de todos os esportes, não só da MotoGP, onde eu tive uma segmentação, né, me firmei de forma muito intensa no Brasil e em Portugal também. Mas você também, Luiz, pode me acompanhar na TVI. Essa próxima segunda-feira, na TVI 24, estaremos juntos aí às 23 horas, já no finzinho da noite, no início quase da madrugada, estaremos juntos no A Equipa, né, o programa que é comandado pelo Joaquim Souza Martins e grande elenco. Vamos lá. Miguel Pinheiro, olá Guto, acreditas que o Miguel pode já ser campeão do mundo na próxima temporada? E essa pergunta é aquela pergunta que derruba vidente, né? Derruba quem tem bola de cristal, né? Eu acho que eu não vou ficar em cima do muro, não. Não vou ser aquela pessoa que não diz nenhuma coisa nem outra. Eu acho que o campeonato foi louco esse ano, né? Nós tivemos um vencedor que ninguém imaginava, né? Que foi o Joan Mir. E a Suzuki. Eu acho que sem o Marc Marquez e sem saber como o Marc Marquez estará, nós temos uma possibilidade sim de vermos outros pilotos. Só que o Miguel vai entrar agora na KTM. Pode ser que esse primeiro ano seja um ano de acerto, como eu disse também na resposta anterior, para o Miguel e de ajuda do Brad Binder para com o Miguel Oliveira. Pode ser que ele seja campeão. Se ele se acertar muito mais rápido, vamos que ele tem um back-to-back, venceu na última etapa e vence a primeira etapa, já é um grande estímulo, né, para um piloto. Então,
a gente pode ver isso. Nós tivemos a oportunidade de acompanhar isso para o Johann Zarco, que estava tirando pole, vencendo, estando em primeiras posições várias vezes, e olha o que aconteceu com o Zarco. Então temos que ter paciência com o Miguel Oliveira. Somos, acima de tudo, amantes do motociclismo, amantes das duas rodas e apaixonados pelo Miguel, né? Então temos que ter essa coisa passional, nós temos que deixar um pouco de lado e olhar com o lado racional, a razão. O que pode fazer o Miguel Oliveira ser campeão? Ele já tem alguns pontos que são essenciais. Já venceu mais de uma prova, venceu com uma equipe satélite que dá um moral para o piloto muito grande. Foi catapultado, puxado, né, para cima, para o alto, para a equipe principal de uma equipe que vem fazendo um trabalho fortíssimo há pouco tempo, né? Tem um trabalho muito rápido de ascensão a KTM dentro do Mundial. Então eu acho que o Miguel tem tudo sim para disputar um título, talvez não vença nesse ano, mas já entra como um postulante, já entra como um cavaleiro ali na linha de frente na batalha, não é só um peão na mesa de xadrez, ele já tem outras coisas ao redor que ele pode fazer jogadas muito mais especiais. E a última pergunta, Fernanda Schroeder. Guto, quando voltaremos a ter MotoGP, né, ela é brasileira, de novo aqui no Brasil? Existe esperança? É uma esperança nesse momento difícil de dizer, viu? Nós tínhamos aí alguns autódromos, ainda há a coisa do autódromo pelo pessoal da Rio Motorsport, que é a empresa que tentou licitar também até canal de televisão e também ficou com os direitos por um período da MotoGP para o Brasil, né? Para o Fox Sport, agora provavelmente vai para a ESPN, a Disney assinou por 6 temporadas, né, a MotoGP com eles, e eu sei que é muito difícil do autódromo sair naquele prazo, a pandemia também parou com tudo, então o local está lá, foram feitos alguns testes, muitos problemas burocráticos durante esse período, ainda há problemas burocráticos com relação a isso, tanto que o que foi dito é que a Fórmula 1 também poderia passar ao Rio de Janeiro, isso não vai acontecer no que vem, Interlagos já está disposta de novo e graças a Deus que nós temos aí um palco brasileiro de novo,